Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Nós queremos dar os bem-vindos aos queridos irmãos e amigos, como já fizemos nesta noite, àqueles que estão aqui conosco e também àqueles que estão nos assistindo pela televisão ou pela internet, e assim podermos juntos adorar o nome do Senhor. Recentemente, numa das raras noites que eu tive a oportunidade de ficar em casa com Séfora, nós resolvemos assistir um filme da Netflix. E o nome do filme, que era um filme de ação, era bem tarde da noite, não é o tipo de filme que você gostaria de assistir tarde da noite. Talvez uma comédiazinha romântica, alguma coisa seria mais palatável. Mas aí era um filme de ação, um filme de ficção científica, com algum toque de suspense, de terror, para que a noite fosse tranquila. E, resultado, o nome do filme é Aniquilação. Não sei quantos assistiram. E, bom, o título já não sugere boas coisas. A história começa quando uma bióloga, por nome Lina, que é interpretada pela atriz que ganhou o Oscar em 2010, creio, 2010, o Cisne Negro, Natalie Portman, ela e um grupo de mulheres militares entram numa expedição, numa área que havia sido isolada pelas Forças Armadas Americanas por ser uma área de devastação química. E essa área estava se expandindo cada vez mais, e todas as expedições militares que foram enviadas para entender aquele fenômeno não voltaram. E elas foram, então, para aquele lugar, e naquele lugar havia uma impossibilidade de comunicação com o mundo exterior, e, surpreendentemente, quando elas entraram naquela espécie de redoma colorida, elas encontraram ali uma floresta cheia de espécimes de várias cores e formatos, vegetais, fungos, animais diferentes, e aquilo tudo as surpreendeu. E o objetivo era que elas pudessem chegar, atravessando aquela área, na beira-mar, onde havia um farol, porque a ideia dos cientistas que tinham enviado era que naquele farol haveria a solução, a explicação daquele fenômeno que estava ali se expandindo, que eles tinham uma ideia de que era alguma coisa de fora da Terra. Eu não quero fazer um spoiler, dizer exatamente como terminou o filme, já adiantei um bocado, mas o fato é que quando elas ali entram e começam a interagir com toda aquela biosfera, digamos assim, a descoberta mais surpreendente é que a origem daquele mistério é, realmente extraterrestre. E quando ela, particularmente a bióloga, vai naquela expedição, o interesse e a motivação dela era porque a única pessoa que havia voltado daquele lugar era justamente o esposo dela, que no seu retorno estava com uma personalidade completamente diferente, e que em dado momento do filme, enquanto está interagindo com ela, tem uma hemorragia violenta e é internado justamente no hospital desta área, em isolamento completo. Ela então vai até ali, e quando eles entram naquela floresta, eles começam a perceber que havia alguma coisa diferente. Porque ela, que é bióloga, começou a descobrir que espécimes diferentes, eu estou contando muito o filme, né? Espécies diferentes começaram a interagir e trocar elemento genético. O DNA de uma misturava com a outra, mesmo sendo vegetal com animal, uma coisa super esquisita para ela. E ela então descobriu que aquela invasão alienígena, digamos assim, era completamente diferente do clichê de invasões alienígenas de outros filmes, né? Onde há muita guerra, muito tiro, uma coisa bem violenta. Era algo muito sutil. O que acontecia era que, eu estou contando o filme todo, o que acontecia é que aqueles seres se misturaram na essência de outros, e, ao fazerem isso, acabavam se duplicando, mas não como clones, como um terceiro ser, que não era de um pedaço onde ele pegou, ou de outro, mas em cada ser que eles tocavam, ou interagiam, entravam em conexão, eles pegavam um pouquinho da característica e viravam algo completamente diferente. Eu não vou dizer como é que terminou o filme, ainda bem, né, pastor? Mas o fato é que a ideia por trás de que seres espirituais ou alienígenas de outras dimensões, alguns até divinos, possam se tornar seres vivos
do planeta Terra e até mesmo seres humanos é tão antiga, irmãos, não foi invenção do filme, quanto as diversas civilizações que já existiram na história da humanidade. Praticamente toda civilização tem a história ou tem um mito, uma lenda de algo parecido com isso. Na Grécia Antiga, por exemplo, havia uma escola de filosofia chamada gnosticismo, que ainda existe hoje, de alguma outra forma, que ensinava que havia uns seres espirituais chamados aeons, ou aeons, que eram entidades emanadas de Deus, e que geralmente subsistiam em forma de pares ou de casais, no lugar chamado pleroma, onde havia a totalidade da divindade. E esses aeons ou aeons eram conhecidos pelos seus atributos mentais ou espirituais. Então havia o aeon chamado pistis, que é a tradução da palavra grega para fé. Havia o aeon chamado Sofia, que é a tradução da palavra grega para sabedoria. E não se surpreendam, Jesus para eles, gnósticos, era exatamente uma encarnação de um destes seres divinos, aquele que eles chamavam de demiurgo. Quando o cristianismo surge, então havia nessa área do mundo onde o cristianismo surge, a influência da cultura hebraica, Jesus é judeu, mas também a influência da cultura helênica, que era a cultura que havia dominado aquela região do Oriente Médio, da bacia do Mediterrâneo, antes do Império Romano. Então nós tínhamos assim, Jesus nasce como judeu, na terra de judeus, mas com uma influência cultural no seu contexto dos gregos, da cultura helênica, desse tipo de pensamento, e também uma influência política, social e econômica dos romanos. O cristianismo tem que atravessar essas barreiras e alcançar as pessoas. E aí, uma das formas de evitar que o cristianismo fosse visto apenas e tão somente como algo, nós já sabemos que foi assim, o gnosticismo já nos disse que Jesus seria assim. O Evangelho de João é escrito pelo apóstolo Paulo para demonstrar que não, Jesus não é um Deus encarnado. Ele é, na verdade, o Deus verdadeiro encarnado. Não, o Pai e o Espírito Santo não são deuses, mas um único Deus que subsiste em três pessoas. E que, quando a segunda pessoa da Trindade se torna homem, não é simplesmente uma aparência de homem, como se ele estivesse assumindo um casulo, mas, de fato, ele se tornou homem e habitou entre nós. João escreve, portanto, de maneira um tanto quanto diferente de Mateus, Marcos e João, porque ele deseja demonstrar que Jesus é Deus, mas que esse Deus se encarnou e se tornou homem, e fez sinais, milagres, sinais, prodígios, e pregou, e teve encontro com pessoas, e nesses encontros, conforme ele diz no final do Evangelho, capítulo 20, verso 31, tudo aquilo foi registrado para que as pessoas que lessem, crescem que Jesus é o Messias, o Cristo, o enviado, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quando então eu lhe convido, nesse momento, a abrir, no início do Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, eu estou lhe convidando a ver como foi que João tentou demonstrar que Jesus não é simplesmente alguém que está no Shimer, que era aquele lugar daquele filme, nem tampouco no pleroma dos gnósticos, e que ele é, de fato, Deus, o Deus encarnado. Então, com este propósito, o apóstolo João, eu lhe convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1, e escreve, sem dúvida alguma, irmãos, uma das passagens mais importantes de toda a Bíblia, de todo o Novo Testamento, para nos ajudar a compreender quem é Jesus, o que ele veio a fazer no mundo, de modo que ele começa a sua narrativa de maneira diferente de Mateus, Marcos e João e Lucas, traçando a linha do tempo de Jesus, não do nascimento de Maria, ou nascimento a partir do nascimento de Maria, nem dos seus descendentes humanos. Ele não vai apenas até Abraão ou Adão. João vai naquele tempo que nós chamamos eternidade, e é assim que ele diz que tudo começou. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Agora dê um pulinho para o verso 14. Houve um homem. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E agora dê um pulinho para o verso 18, que diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Que Deus abençoe a leitura da palavra do Senhor e nos fale ao coração através da exposição desta palavra. Amém? Curva a sua cabeça, vamos pedir isso juntos a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque diante da riqueza e profundidade da Tua palavra, nós reconhecemos a nossa incapacidade de compreender de fato o que ela está nos ensinando nessa noite. E ainda mais eu reconheço diante de Ti a incapacidade de até mesmo explicar e expor a Tua palavra com a profundidade que ela tem. Daí porque, Pai, nós pedimos humildemente que o Teu Espírito Santo, de maneira sobrenatural, nos dê o discernimento, a compreensão espiritual desse trecho da Sagrada Escritura e daquilo que vai ser falado. Que as palavras de homens insuficientes, muito pequenas, muito aquém para expressar a Tua palavra, possam ser usadas pelo Teu Espírito e impressas no coração de cada um que está aqui, Pai, com aquela impressão espiritual que só mesmo o Senhor pode e sabe fazer, de modo que a nossa mente seja ampliada, o nosso coração seja dilatado e a gente possa de fato compreender a Tua palavra, não apenas intelectualmente, mas tocado pela Tua palavra, estas verdades maravilhosas possam mudar a nossa vida para ser aquilo que Tu queres que sejamos. Abençoa cada um de nós, toma este lugar que nos encontramos, que foi consagrado para o culto ao Senhor, na Tua mão, para que aqui, somente aqui, só haja o Teu Espírito Santo, para que assim o Teu nome seja glorificado e ouçamos a Tua voz. É o que nós oramos, é o que nós te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O termo que João usa na Bíblia em português que nós temos em mãos, verbo, é na verdade, na língua original do Novo Testamento, o grego, a palavra logos, que de modo bem simples significa apenas palavra. Ela é encontrada principalmente aqui no Evangelho de João, mas também em outros lugares do Novo e do Antigo Testamento, quando o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, naquela tradução que nós chamamos de Septuaginta, ou a tradução dos 70. O entendimento do que significa essa palavra logos é bastante amplo. Ela pode ser simplesmente palavra de homens, a palavra que um homem fala. Nesse sentido, é possível dizer que alguém tem palavra, alguém tem logos, porque cumpre aquilo que fala. Ela pode ser um anúncio formal de um império, de um imperador, de um negócio. Ela pode ser uma declaração pública, tudo isso é logos. Mas quando João usa essa palavra aqui, dizendo que no princípio era o logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus, obviamente que nós entendemos que ele está usando o logos num sentido completamente diferente. Não é palavra de um modo geral, é uma palavra de Deus, ou melhor, é o próprio Deus. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, verso 3, diz que quando Deus falou, haja luz e houve luz, o escritor aos Hebreus confirma dizendo que isso aconteceu porque, pela palavra de Deus, não somente as coisas
foram criadas a partir da luz, a primeira criação de Deus, mas também estão sendo sustentadas pela palavra de Deus. Quando João aqui usa a palavra no princípio, semelhantemente àquele princípio lá de Gênesis capítulo 1, verso 1, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós encontramos um elo em comum, tanto lá de Gênesis 1, 1, como aqui de João 1, 1. É que em ambos os princípios, que é o mesmo princípio, na verdade, o que estava presente era a palavra. Lá em Gênesis capítulo 1 diz que Deus falou, haja luz, o fiat lux, e houve luz. Aqui é dito que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, ela estava no princípio com Deus. Assim, a palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é identificada, irmãos, como a expressão do próprio Deus. Assim como a minha palavra é o que eu sou, e as pessoas lembram de quem eu sou pelas palavras que eu digo, que obviamente devem se traduzir em gestos correspondentes, para que não haja nenhuma dissonância e a pessoa diz, não, Robson fala uma coisa e faz outra. Também Deus é identificado pela sua palavra e pelos gestos correspondentes para que essa palavra se cumpra. Então, ao mesmo tempo que ele fala e diz a palavra dele, ele faz a palavra dele existir. Quando, por exemplo, o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, diz que Deus é um Deus que fala, ele usa as seguintes expressões: que Deus sempre falou antigamente aos nossos antepassados, aos nossos pais, de muitas maneiras, inclusive por profetas. Profetas estes cujas palavras não eram as palavras deles, mas as palavras que Deus colocava na mente e nos lábios deles. A palavra profeta, que vem do grego nabor, significa boca de Deus. Portanto, um profeta é alguém que fala como sendo o próprio Deus falando. O mais surpreendente, no entanto, irmãos, é que aqui, no prólogo de João, na introdução de João, quando ele diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ele não está falando apenas de algo que Deus fala e que sai dele, mas que é o próprio Deus. E que esse próprio Deus, que é uma pessoa chamada Jesus, seria e tinha sido, e por isso João reconhecia, enviado como Messias prometido aos judeus. E é justamente desses contrastes, como é que Deus virou homem, e o homem pode ser Deus, e como é que isso acontece, porque Deus é palavra, que se traduzia em carne, se encarnava e vivia entre nós, que João propõe para a nossa reflexão nessa noite, que nós olhemos para esta palavra como sendo a palavra viva que dá a verdadeira vida. Não é uma palavra morta, escrita num papel, mas é uma palavra viva, personificada em alguém, que tem nome, CPF, RG, lugar onde viveu, onde morou, parentes, que fez milagres palpáveis e tangíveis e visíveis, e que habitou entre nós, e que por intermédio dele vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Perceba, portanto, que em primeiro lugar João tenta demonstrar e demonstra que Jesus é a palavra viva que dá a verdadeira vida, porque esta verdadeira vida é o próprio Deus concedendo da sua vida. Veja as primeiras afirmativas do versículo 1. Observe a sequência. Veja, ele diz primeiro, no princípio, ou seja, na eternidade, antes do tempo humano, já existia, não foi criado, já existia o Verbo, a palavra. Esse Verbo, ou essa palavra, estava com Deus, e por consequência, era Deus. Então fica claro que este Verbo, ou esta palavra que João usa, não era uma criatura criada por Deus. Assim como os testemunhas de Jeová tentam dizer que Jesus é a primeira criatura criada por Deus. Ele era pré-existente, sem começo, portanto era eterno. E não é possível que existam dois eternos,
Logo, João conclui, se ele estava no princípio com Deus, se ele estava com Deus, ele é Deus. Diz que esta afirmativa de João também demonstra que havia uma intimidade grande, uma comunhão íntima deste Deus antes de qualquer coisa ser criada, sendo, portanto, Deus como Deus era e sempre será. Ele enfatiza no verso 2, se você olhar direitinho na sua Bíblia, que essa pré-existência temporal, ou em outras palavras, a eternidade do verbo ou da palavra, era uma realidade, porque ele enfatiza no verso 2, ele estava no princípio com Deus. Agora, para você que é cristão, que conhece essa história, isso pode parecer muito natural. Jesus é Deus, Jesus é eterno, ele estava desde o início, ele não foi gerado no sentido humano para ser a primeira criatura de Deus. Mas para um pouquinho agora. Quem está falando isso é um judeu. Para judeus. Se você ainda hoje chegar a um judeu e disser para ele que Deus, o eterno, como eles costumam chamar, tinha ao seu lado alguém que também era Deus, ele vai imediatamente para Deuteronômio capítulo 6 e vai recitar o Shema Israel, que é a confissão de fé de Israel, a confissão de fé do judaísmo, uma religião monoteísta, que diz Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, é o único Deus. Portanto, não existe outro Deus. Mas aqui nós vemos um judeu dizendo que existe uma segunda pessoa deste Deus. E que essa segunda pessoa é tão eterna quanto Deus o é. E que estava no princípio como Deus estava. E que tinha uma comunhão com Deus, porque estava no princípio com Deus, como somente dois que são semelhantes e iguais podem ter. Ele continua dizendo isso, que seria um absurdo para um judeu dizer, para outros judeus, no versículo 3 e 4, olha o que é que ele diz. Ele diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e esse dele aqui é o verbo, a palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez, e a vida estava nele. E novamente lá no verso 10, se você der um pulinho, diz assim, o verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. E aí nós descobrimos que João está afirmando que além dele ser o eterno, ele é o criador de todas as coisas. Irmãos, para nós ocidentais, isso parece alguma coisa simples. Mas para um judeu monoteísta, que batia no pé e dizia, não, só existe um Deus, só existe um eterno, só existe um Criador. Abrir o Evangelho para contar a história desse Jesus e dizer que ele, na verdade, era este verbo, que no princípio ele era tão Deus quanto o Pai, tão Criador quanto o Pai, tão eterno quanto o Pai, é de uma coisa surpreendente. Ao dizer, portanto, que o verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, como tem no verso 10, e ao dizer, como tem no verso 3 e 4, que nada do que foi feito se fez e a vida estava nele, João faz uma quarta afirmativa, que ele é Deus, que ele é eterno, que ele é criador e que ele é o doador da própria vida, porque a vida estava nele. E ele não estava falando do Deus eterno que os judeus normalmente diziam ser o único, e que é o único, mas que João agora apresenta como sendo alguém que tem ao seu lado um outro, semelhante a ele, da mesma essência, eterno como Deus é, criador como Deus é, doador da vida como ele é, e que estava no princípio como Deus estava. Eu convido você a voltar no tempo, 2000 e tantos anos atrás,
e imaginar alguém abrindo um pergaminho do Evangelho de João, judeu, criado como judeu, como as nossas crianças são criadas aqui, aprendendo o Shema, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. De repente, lendo e dizendo assim, quer dizer que aquele Jesus que nós vimos no nosso meio há pouco tempo atrás, e que esse homem agora está contando a sua história, ou se propondo a contar a sua história, ele está dizendo que ele é Deus, ele está dizendo que ele é eterno, ele está dizendo que ele é criador, ele está dizendo que ele é o doador da vida. Se João estivesse junto com a pessoa, dizia exatamente isso que eu estou dizendo. João afirma ainda aqui que a vida estava nele, veja aí o verso 4, e aí ele faz uma quinta afirmativa. A vida era a luz dos homens. Veja, primeiro ele diz que Jesus, ou este verbo, depois a gente vai descobrir que é Jesus, porque no verso 14 diz, o verbo se tornou carne e habitou entre nós, mas esse verbo era Deus, era criador, era doador da vida, era eterno, e agora a Bíblia diz, ele afirma acerca de Jesus, que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Quando a gente lembra de luz na Bíblia, a gente tem que lembrar da primeira vez que ela foi citada, a palavra luz. Lembra quando foi? Foi em Gênesis capítulo 1, verso 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Qual era a condição antes dessa palavra de Deus ser proferida? Diz que havia trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus pairava. A expressão em hebraico é como uma galinha que está chocando ovos. A energia criativa de Deus, pelo Espírito de Deus, aquecia aquele lugar, para que dali, quando a palavra de Deus fosse proferida, haja luz, toda a condição pudesse existir e a luz viesse a existir. Nós aprendemos da ciência, eu não sou físico, possivelmente você também não, que luz e energia, na verdade, são a mesma coisa. Portanto, nós estamos falando do poder criativo de Deus. Luz, portanto, está associado com o poder de dar vida. Quando diz aqui que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, ele estava falando do poder da luz como expressão da vida de Deus, que é contrastada com as trevas, símbolo de morte. Tanto é que na Bíblia, quando se fala de morte, se fala de escuridão. Lembra do Salmo 23? Que Ele estará conosco quando passarmos pelo vale da sombra, da escuridão da morte. Daí porque quando Ele fala de vida, a vida penetra na morte, assim como a luz penetra nas trevas. E o que Ele está dizendo é que havia trevas no início e Deus disse luz, e houve luz. E a partir da luz tudo foi criado. Porque não é possível existir nada sem a energia criativa de Deus, que naquele momento se traduz em forma de luz, que não era a luz do sol. Deus cria os luminares como consequência para marcar luz e trevas, dia e noite. Não era a luz, portanto, que emana dessa estrela que nós chamamos de sol. É uma luz outra, é uma luz divina, é a luz criadora, é a luz da vida, é a luz que estava no princípio com Deus. No Salmo 56, verso 13, quando o salmista reconheceu que tinha sido Deus que o havia livrado da morte, ele diz que Deus o livrou da morte para que ele andasse na presença de Deus, na luz da vida. E na profecia messiânica que Isaías faz, dizendo que Jesus haveria de habitar na Galiléia dos gentios, a região norte de Israel, que não era a região mais religiosa, que não era a região onde havia o templo, era uma região muito pagã, influenciada pela cultura greco-romana, com vários anfiteatros onde havia festas e bacanais aos deuses romanos. Diz que o povo andava em trevas e viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, para eles resplandeceu-lhes a luz. Portanto, a luz e a vida são sinônimos pelos quais Deus espelha a sua vontade. Lá na frente, no Evangelho de João, no capítulo 9,
ou melhor, aqui no versículo 9, diz que a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. E mais na frente no Evangelho de João, num dos eu sou de Jesus, ele diz, eu sou a luz do mundo. E olha só que coisa maravilhosa, quem me segue não andará nas trevas, mas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, Jesus está aqui afirmado em quinto lugar como aquele que concede vida, porque ilumina a todos os homens, tirando-os da treva, do desconhecimento, da cegueira espiritual e produzindo vida no coração das pessoas. Perceba então que João quer provar que Jesus é esta palavra viva, que dá a verdadeira vida, porque ele é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus. Em tempos em que Jesus é comparado até a um travesti, em tempos em que Jesus é chamado de revolucionário, de um grande líder religioso, em tempos em que Jesus é assemelhado e colocado no mesmo nível de um iluminado, mas não um Deus, em que ele é questionado, em que a presença dele é questionada, a palavra dele é questionada, as obras dele são questionadas. É importante que hoje você entenda, nós estamos aqui adorando a um Jesus que é Deus. Ele é Deus. Ele não é alguém que fez algo maravilhoso e que nós dizemos assim, eu preciso imitar essa pessoa. Ele não é um grande vulto, um ídolo, do qual nós podemos inscrever-se num fã-clube chamado igreja. Nós estamos diante de Deus. E isso nos leva a temer e tremer, porque Ele era o que estava na eternidade, e hoje no tempo se apresenta aqui diante de nós. Em segundo lugar, João deseja provar que Jesus é a palavra viva que dá a verdadeira vida, porque Ele se tornou homem e viveu entre nós. Veja agora no verso 9, João, ao falar da luz, já dissera que a verdadeira luz tinha vindo ao mundo, olha a expressão, tinha vindo ao mundo, ele estava falando a posteriori, obviamente, como testemunha do que tinha visto, para iluminar a todo homem. Mas para que não se pensasse, alguém que lesse, que Jesus seria apenas um ser iluminado que ilumina outros, uma espécie de avatar, cuja luz não seria própria, uma lua, digamos assim, que apenas reflete a luz de um sol, mas a própria divindade, no verso 4, ele é mais enfático, no verso 14, ele é mais enfático ainda, ao dizer assim, que aquele verbo, que no princípio estava com Deus, que aquele verbo que era Deus, que aquele verbo que era criador, que aquele verbo que era doador da vida, que aquele verbo que manifestava a luz da vida aos homens, agora havia se tornado carne. A palavra que ele usa não é tinha aparecido, tinha se manifestado, tinha se vestido de carne. A Bíblia diz que o verbo se tornou carne. E não por uma passagem rápida, porque alguns imaginam que foi algo rápido, porque o Evangelho, em grande parte, descreve o que Jesus fez e falou por cerca de 3 anos e meio. E há um grande ato não coberto pelo Evangelho de sua infância até a sua vida adulta, quando ele é batizado e chamado para a missão, e a missão lhe é dada quando ele vai ao deserto, e a partir dali ele começa milagres, sinais e prodígios. Muitos então imaginam que foi uma passagem rápida, um cometa Halley que esteve aqui entre nós. Não, o texto diz que o verbo se tornou carne e habitou entre nós. A palavra que é usada é a mesma palavra para tabernáculo. Ele tabernaculou, ele fincou as suas estacas entre nós, ele abriu a sua tenda, ele se fez presente no meio do povo, foi visto. Por isso existem os evangelhos. Foi contemplado, foi tocado, tocou,
falou com as pessoas, salvou as pessoas, libertou as pessoas de demônios, curou as pessoas de enfermidades. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós, e por tudo isso, diz João, nós vimos que ele é cheio de graça e de verdade. E aí vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui existe talvez, irmãos, um dos versos mais preciosos de toda a Bíblia, porque junta a divindade de Deus, ele é o unigênito do Pai, ele é o Verbo que estava no princípio, com a humanidade de Jesus. O Verbo se tornou carne, ele habitou entre nós, e o que nós vimos foi que ele é glorioso como o Pai é glorioso, mas também que ele é cheio de graça e de verdade, porque ele esteve entre nós e fez o que fez e ensinou o que ensinou. Nós estamos falando, portanto, de dois atributos diferentes, e é muito bonito isso, irmãos, porque, por um lado, a glória mostra a transcendência de Deus, lembra? Ninguém jamais viu a Deus, diz o verso 18, porque a glória de Deus ofusca o nosso olhar humano. Ninguém vê a Deus na sua glória. O que aconteceu no Monte da Transfiguração foi apenas uma pequena amostra da glória de Deus. E os discípulos ficaram tão extasiados, e quando Jesus se apresentava, alguns deles, inclusive, caíam por terra com temor, extasiados, como nós cantamos no início desse culto. Mas, ao mesmo tempo, esse Deus que é transcendente, totalmente outro, que a gente teme de chegar perto de tão glorioso que ele é um Deus que se aproxima graciosamente, verdadeiramente, e ele o faz não mandando recado, mandando mensageiros, mandando profetas, isso ele já havia feito antes, agora é ele que vem, ele que se torna um menino indefeso, e é bom lembrar isso, irmãos, numa semana em que o nosso país está diante de uma decisão da Suprema Corte, de decidir se um ser gerado no útero de uma mulher com 12 semanas é vida ou não vida. É bom lembrar que, como cristãos, se nós acharmos que ele não é vida, é a mesma coisa de dizermos que Jesus, quando estava no ventre da Virgem Maria, também não era vida. Você entende, então, que quando eu digo assim, eu sou contra a descriminalização do aborto, porque não é uma questão de saúde pública, eu estou falando parte da verdade, porque a verdade verdadeira é, eu não posso acreditar nisso e defender isso, porque o milagre da vida na pessoa de Jesus o fez um ser indefeso no ventre de Maria por 9 meses, e se tinha uma mulher que tinha todo o direito, talvez humanamente falando, dessa lógica humana que nós temos hoje, de abortar, era Maria abortar Jesus, porque implicava no risco verdadeiro de morte. Por isso José diz o Evangelho sobre José, que José escondeu Maria para não dar a ela uma má fama. E qual era a má fama? É que se ela aparecesse grávida, não casada, ela poderia ser apedrejada, porque tinha adulterado contra o seu noivo, assim era a lei judaica. José protegeu Maria, e Maria protegeu o Deus eterno, que agora era uma célula se dividindo em duas. E eu não sei se você consegue se maravilhar com isso. Você entende? Olha, o Deus infinito se tornou uma célula que se dividiu em duas, depois em mais duas, depois em mais 4, 16, 32, e virou gente como você. Os cabelinhos dele, Deus teve cabelo, começaram a existir dentro do ventre de Maria, os ossinhos dele, a boquinha dele, os seios de Maria amamentaram a fome de Deus, o Deus que se fez carne, quando ele nasceu. O que nós estamos diante de nós, o que temos diante de nós, irmãos, é um mistério, que você crê pela fé, a fé que Deus coloca no seu coração, mas que tem implicações tremendas para o resto da sua vida, porque tudo isso ele fez para manifestar a sua graça e a verdade do seu amor para comigo. Ora, irmãos, é difícil quem tem carro deixar de andar de carro.
baixar do nível, é difícil quem tem um apartamento grande passar a morar num apartamento pequeno, é difícil quem tem tanto dinheiro para comprar o que quer, de repente viver como uma pessoa mais carente. Agora me digam, isso tudo é mais difícil do que o Deus de toda riqueza e glória se tornar um ser indefeso no ventre de uma mulher, num canto do mundo chamado Judeia, Galileia, vivendo como um pobrezinho filho de uma família pobre, que quando o apresentou no templo, nem dinheiro para ter um cordeiro e apresentar tinha. Pegou 2 pombinhas, que era a oferta mínima dos mais pobres que viviam em Bolsa Família na época. E ele faz isso por quê, irmãos? Ele faz isso como manifestação da verdadeira vida, quando se torna homem e vive entre nós, para manifestar a sua graça, para manifestar a sua verdade para conosco. João estava tentando mostrar, não, Jesus não é apenas um iluminado do gnosticismo, ele não é apenas um avatar, ele era Deus, ele é Deus, mas esse Deus se fez carne, habitou entre nós, esse mistério chamado encarnação, que nos leva para a doutrina de Jesus ser 100% Deus e 100% homem, é aquilo que no concílio de Calcedônia, 451 depois de Cristo, passou a ser chamado pelos teólogos cristãos de união hipostática, ou seja, que Jesus tinha 2 naturezas, mas era uma só pessoa, que a sua natureza divina era completamente divina, que ele não ficou menos divino 1% sequer, e ele não foi menos homem 1% sequer, a ponto dele dizer assim, que essas naturezas são inconfundíveis, imutáveis, inseparáveis e indivisíveis, e que a distinção das naturezas de modo algum é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza. A divina, por exemplo, permanece intacta, e a humana permanece intacta, e elas concorrem juntas para formar uma só pessoa e uma só subsistência, não dividida, não separado em 2 pessoas. Jesus é um só e o mesmo, Filho unigênito, Deus o Verbo, e o Filho primogênito de Maria ao mesmo tempo. Isso é um mistério, irmãos, mas um mistério glorioso. Em terceiro e último lugar, João está aqui no texto, fazendo outra afirmativa gloriosa. Em primeiro lugar, ele havia dito que Jesus é a palavra viva que dá a verdadeira vida, porque ele é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus. Em segundo lugar, ele havia dito que Jesus é a palavra viva que dá a verdadeira vida, porque ele se tornou homem e viveu entre nós. Em terceiro lugar, ele diz que Jesus é a verdadeira vida, a palavra viva que dá a verdadeira vida, porque ele veio para resgatar todo aquele que crê. Veja o que é que diz o verso 11. E que aí você agora vai entender porque eu interrompi a leitura a partir do verso de número 5. Ou melhor, do número 6, quando João conta a história de João Batista. No verso 11 diz assim, depois de falar essas verdades, João diz, ele veio para o que era seu. Leia-se, seu o povo escolhido, seu os judeus, como ele, Jesus era judeu, como Maria era judia, como José era judia, e se você quiser ver quantos eram judeus antes de Jesus, da sua família, é só ir para Mateus e Lucas, lá tem 2 genealogias, mostrando a origem da família de José, mostrando a origem da família de Maria, e você vai ver que ambos chegam a Abraão, o pai dos judeus. Ele veio então para esse povo, mas o que houve? Os seus não o receberam. Nós conhecemos a história. Eles não o receberam apenas na hora da cruz, quando o crucificaram, expondo uma acusação falsa aos romanos, que de fato cumpriram a sentença crucificando Jesus. Eles não o receberam desde o começo. Eles não o receberam porque Jesus era inconcebível para eles. Era incompreensível. Eles esperavam, quem sabe, como Davi. Afinal de contas, esse era um dos títulos do Messias, filho de Davi. E Davi era homem. Davi era pecador. Davi era um homem fraco, falho, guerreiro por um lado, sensível por outro, mas um homem falho e imperfeito.
e que tinha sido um grande guerreiro, expandiu as fronteiras. Ou talvez eles esperavam um Salomão, com sua sabedoria humana, mas também com seus defeitos de caráter. Alguém humano, que simplesmente fosse alguém que eles dissessem assim, é humano, é falho, mas nós podemos segui-lo. Mas João aqui está dizendo não, eles não receberam, porque, entre outras coisas, eles perceberam desde o começo que Jesus ou era doido, maluco de pedra, ou ele era um desonesto, ou ele era Deus, como ele dizia que era. Porque alguém como Jesus dizer o que ele diz no Evangelho de João, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, é para internar, se você não crê que ele é Deus. Alguém ouvir Jesus dizendo assim, eu sou o pão da vida, e quem comer de mim nunca mais terá fome, eu sou a água da vida, e quem beber de mim nunca mais terá sede, é para internar, ou então crer nele como Deus. Quando eu prego um sermão como esse, para você que está aqui, para você que está me assistindo, é para que fique claro, não dá para acreditar em Deus como um sujeito bom, para acreditar em Jesus como um sujeito bom, um grande líder religioso, um profeta, alguém semelhante a Maomé, a Buda, ou algum iluminado que já passou por aqui segundo as religiões deles. Não, Jesus não é aquele que diz assim, olhe para lá e ande para lá, você vai ser iluminado, esse vai ser o caminho da salvação. Ele diz, eu sou o caminho da salvação. E ao fazer isso, só tem 3 categorias para enquadrá-lo. Ou ele é maluco de pedra, ou ele é um desonesto que está enganando propositadamente as pessoas, que poderia dar aula de marketing político para alguns dos nossos candidatos, ou então ele era de fato quem ele era, Deus. E aqui ele diz, ele veio para os seus, e os seus não receberam porque perceberam desde o começo. Lembra quando ele em algum momento disse assim, vai em paz que os teus pecados estão perdoados, e os deuses disseram, como é? Alô, como é? Esse aí está dizendo que pode perdoar pecados, mas só Deus pode perdoar pecados. Lembra quando ele acalmou a tempestade, os seus discípulos disseram assim, mas quem é esse que dá ordem aos ventos e ao mar, e eles se aquietam, quem é esse? Lembra que quando ele chega para os mortos e diz assim, sai Lázaro, as pessoas se surpreendem porque ele tem poder sobre a morte, poder sobre a vida, sim. Então ele não é maluco, ele não é um desonesto, ele é Deus. E aí os judeus dizem, não, isso não cabe na nossa cabeça. Não, o Messias que nós estamos esperando não é esse. O Messias que nós estamos esperando é um Davi melhorado, é um Moisés melhorado, é um Salomão melhorado. Mas Deus não pode se tornar carne, Deus não pode habitar entre nós. Deus, é o inacessível, o totalmente outro, o transcendente. Até Moisés, que foi Moisés, quis falar com Deus e ver Deus, Deus disse, não, fica aí no buraco, eu vou passar por cima, você vai me ver de costas, só a minha glória. Face a face, de jeito nenhum, ninguém jamais viu a Deus. Você entende agora por que eles rejeitaram? Porque eles tentaram enquadrar Deus numa caixinha e dizer como Deus deveria ser. Obviamente que havia um propósito por trás, é que a incredulidade deles, a rejeição deles, abrisse a porta para quem? Para quem? Para você, querido. Para mim. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a incredulidade e dureza de coração dos judeus fez com que o evangelho do reino, da graça de Jesus, fosse aberto a todos. E novidade das novidades, era esse sempre o propósito de Deus. Sempre foi. Os judeus é que acharam que só era para eles. Quando Deus chama Abraão, diz assim, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Lá vai ter uma terra que mana leite e mel, e eu te farei multiplicar. E todas as nações, ali o termo é etnia, todas as gentes, judeus e não judeus, em ti serão abençoadas. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Sê tu uma bênção. Desde o início, era para que a partir dos judeus a luz do evangelho chegasse às nações. Mas os judeus achavam que era só para ele. E quando aquele Jesusinho, ou melhor, quando aquele Messiasinho que eles imaginavam não era o Messias que eles viam diante dele, porque era um Messias que curava coxos e aleijados, que ressuscitava mortos,
que perdoava pecados, que falava como Deus, como Filho de Deus, em nome de Deus, com a autoridade de Deus, a ponto de dizer, eu e o Pai somos um, e quem me vê, vê o Pai, então eles piraram, literalmente. E o que é que o texto diz? Ele veio para o que era seu, os seus não receberam, e aí uma maravilhosa porta da graça se abriu. Veja o verso 12. Mas a todos, quantos o receberam, verso 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não tinham descendência judaica, nem da vontade da carne do homem, mas nasceram de Deus. E foi porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, que isso tudo foi possível. A terceira razão porque Jesus é a palavra viva que dá a verdadeira vida é porque a missão dele era resgatar os que estavam mortos em seus delitos e pecados. Não adianta João, ou não adiantava João falar todas essas palavras tão profundas, que tocavam, tangenciavam e algumas vezes confrontavam conceitos filosóficos estabelecidos naquela época, tão profundos da filosofia grega, romana, das religiões pagãs. Não adiantava nada disso se Jesus fosse um mero filósofo intelectual que veio aqui estabelecer para nós uma filosofia de vida e dizer assim, eis aí a receita do bolo para você ser salvo e ser feliz na terra. Não, ele se fez carne, ele veio para o que era o seu, os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem de criaturas de Deus, que todos os homens são, para filhos de Deus, que são somente aqueles que nele creem. E aqueles que assim fazem, diz o texto, se tornam filhos, e como filhos têm uma salvação, uma redenção eterna. Jesus não é um mestre de filosofia apenas, Jesus não é um mestre de religião apenas, ele é aquele que veio para salvar. Voltemos ao filme. Querem saber o final? Não? Não vou fazer isso com vocês. Mas eu vou dizer uma coisa interessante. É que no filme, surpreendentemente, não há nenhuma esperança no final. Eu até acho que o filme tem um nome, Aniquilação, que a princípio parecia uma guerra dos mundos, um Independence Day, uma coisa de destruição dos alienígenas, porque quando chega no final, não há esperança alguma. Minha esposa estava ao lado e disse assim, acabou? Eu disse, acabou. Quando a gente ouve, no entanto, a mensagem do Evangelho, e eu ouvi a primeira vez há 36 anos atrás, eu olho e digo assim, que esperança gloriosa é essa? Ele veio por amor a mim. Ele é Deus e se tornou gente. Na cruz, como nós vimos hoje na escola dominical, na minha classe, o Deus que não podia se separar do seu filho, o abandonou de maneira misteriosa e incompreensível, a ponto dele clamar, Deus meu, por que me desamparaste? E naquele momento Jesus estava absolutamente só, pela primeira vez em toda a eternidade, o Filho separado do Pai pelo pecado. Pecado de quem? Meu, seu. E ele fez isso por amor e não nos deixou apenas com a história da morte. Ele nos relembra que ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele venceu a morte e disse assim, agora sim eu posso lhes dar a vida, a minha vida transmitida para vocês. Eu rogarei ao Pai
e Ele enviará o Consolador, o Espírito de vida, que vivificará cada dia mais os vossos corações, até aquele dia, como nós lemos hoje em Efésios capítulo 1, verso 14, que o penhor desta herança será resgatado. Você lembra da Caixa Econômica Federal? Já penhorou alguma joia? Não precisa dizer. Eu já. E você coloca lá, a joia é valorizada bem abaixo do que ela vale de fato no mercado, mas é um empréstimo com um juro baixinho. E você deixa lá e depois, quando vence, você vai lá e resgata. Você paga um preço para ter a joia de volta. E se você não pagar o preço, a joia é leiloada. E você perde a joia pelo preço que ela foi valorizada. Quando Paulo escreve aos Efésios dizendo que ele, o Espírito, é o penhor da nossa salvação, Deus colocou o Espírito Santo em cada um de nós, dizendo assim: é a garantia que eu venho buscar vocês. É a garantia que eu venho buscar vocês. A obra estará completa quando eu vier e resgatar a vida de vocês, para que vocês não sejam vendidos neste mundo por qualquer preço, porque vocês têm valor, e o valor de vocês é o sangue e a carne que Jesus derramou e entregou no Calvário. Irmãos, isso me dá um senso de valor que não tem programação neurolinguística, que não tem coaching, que não tem psicologia, que não tem absolutamente nada, nem mesmo a autoestima, que muitos dizem ser a grande necessidade dos dias de hoje, pode me conceder. Sabe por quê? Porque isso projeta o meu valor para o coração de Deus. É Deus que me dá valor. E isso me dá esperança. A esperança que eu tenho é que Ele não vai me deixar. O tempo está passando. A gente vai ficando velho, doente, cansado. Os problemas vão se avolumando. E Deus diz assim, se preocupa não. Mesmo que essa casa terrestre vá se desfazendo, uma casa espiritual, que é o seu interior, está sendo construída. Você é como um vaso de barro que carrega dentro de si um grande tesouro. E é o tesouro do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Hoje Ele habita em nós pelo seu Espírito, e Ele é o penhor da nossa salvação. Regozije-se nisso, glorie-se nisso, porque o fato é que você tem valor, porque Ele imprimiu em você este valor. E tudo isso porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pensar em Jesus menos do que isso é diminuir sua esperança, é diminuir sua confiança, é diminuir sua força para viver. Olhar para Jesus como Deus verdadeiro, que lhe amou e a si mesmo se entregou por você, é colocar você de volta na dimensão que Deus lhe colocou, uma dimensão eterna e gloriosa. Que Deus possa nos abençoar com essa palavra, nos encorajar e nos fazer viver para a sua glória. Amém? Vamos orar juntos? Curva a sua cabeça por um instante. Eu falei muito e nem contei o final do filme. Mas agora é a hora de você falar com Deus. A oração é quando, diante daquilo que você ouviu, pregado, exposto a partir da palavra, você diz a Deus qual é a sua resposta. E eu lhe convido a fazer isso. Ore a Deus e, diante do que você ouviu, fale com Deus aquilo que o seu coração indicar, aquilo que o seu coração levar você a falar. Tenha o seu momento com Deus de oração. Ó Deus glorioso e amado Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque essas verdades são tão gloriosas. Porque elas não são gloriosas porque são inacessíveis, mas porque o Teu Espírito nos dá o discernimento de compreender que elas são verdadeiramente a manifestação do Teu amor, da palavra viva que é Jesus, e que veio para nos dar vida. Sendo Deus eterno, Criador de todas as coisas, se tornou homem e habitou entre nós. Vimos a sua glória. Ele veio para o que era seu. Os seus não o receberam, mas a nós e a todos quantos o receberam, Ele deu, e nós louvamos o Teu nome por isso, o poder de serem feitos filhos de Deus. Ó Deus, que essa verdade gloriosa encha o nosso coração de alegria, para vencer as lutas da vida, quando as coisas não estiverem tão bem,
que essa verdade seja tão gloriosa que nós possamos dizer: o que importa se todas as coisas não estão bem? O que importa se eu não sou tão rico quanto eu gostaria? O que importa se eu não sou tão forte como eu gostaria? O que importa é que Jesus me fez seu filho, e isso me basta. Essa esperança gloriosa jamais vai acabar, porque Ele me resgatará definitivamente para viver com Ele. Oh Deus, acalenta e conforta, fortalece e direciona a nossa vida por essas palavras, palavras vivas do Teu Evangelho, pois é assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém.